pessoal, tudo bem? Eu novamente aqui, eu sou a Kelly, a professora de Direito na escola. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, um tema muito atual, um tema que faz parte da nossa vida desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. Eu tenho certeza que vocês aí juntinho comigo e com os pais de vocês vão concordar. A internet. Hoje nós temos internet para várias coisas. Nós temos internet na nossa máquina de lavar, na nossa geladeira, no nosso celular, que nunca pode faltar, na TV da nossa casa, no nosso computador, no nosso carro também já tem internet, né? Então, nós precisamos falar dos cuidados que nós precisamos ter com a internet. Desde pequenininho até o maior, nós precisamos analisar os conteúdos no qual nós estamos utilizando. Os conteúdos no qual a gente está tendo acesso e liberando acesso da nossa vida. Então vamos lá, eu vou começar, eu notei aqui no quadro e eu vou começar falando de alguns pontos que a gente vai precisar trabalhar. Quem está por trás da internet? O que significa essa frase? Quem está por trás da internet? O que acontece? Quando nós abrimos o site hoje, nós temos que analisar o que está por trás daquelas imagens. Quem está por trás daquele conteúdo ali? Às vezes existem mensagens subliminares. São conteúdos tranquilos. Você olha assim e fala, não tem nada de demais. Mas na hora que nós vamos fazer uma análise, nós descobrimos que por trás daquele conteúdo, das pequenas imagens que tem ali, são incitação à violência, xingamentos, palavrões diversos, porque eu já vi em alguns sites. Às vezes tem umas historinhas em quadrinho. E essas historinhas em quadrinho estão instigando você a debochar, a fazer bullying com o seu colega. Às vezes, por trás daquilo que você está assistindo e está achando engraçado ali, você vai identificar que ali alguém está cometendo um crime. Então, o que está por trás da internet? Toda vez que eu pegar o meu celular, que eu pegar o meu computador, eu vou analisar aquilo que eu estou vendo, qual que é a mensagem que ele está trazendo. É bacana para mim? Eu vou continuar assistindo. Se não é bacana para mim, não precisa que ninguém venha me falar. Eu não preciso que ninguém venha me informar que aquilo ali está errado. Eu já tenho que começar a fazer esse filtro como um ser que consegue. Eu consigo pegar o celular e eu consigo acessar. Então eu já consigo identificar que aquilo ali não faz bem. Correto? Próximo ponto que nós vamos abordar. Nós vamos abordar como pode ser feito o controle dos sites, aplicativos, jogos e redes sociais. Isso é para os pais. Como que nós vamos conseguir fazer esse controle? Como que nós vamos conseguir saber onde o nosso filho está acessando? Então, se o papai e a mamãe não tiverem, chama o papai para sentar aí do seu lado aí rapidinho para a gente explicar como é que isso vai ser feito. No Google e nos e-mails que você coloca na caixa no celular ou no notebook, já tem os controles para os pais. Existe uma forma de controlar o conteúdo que o seu filho vai utilizar. Tem muitos aplicativos de graça que você consegue colocar 2 horas para as atividades de YouTube, de TikTok. Você consegue colocar o horário que o celular vai desligar e vai travar e a criança não vai ter acesso à internet. Por que eu estou abordando isso com vocês? Porque as nossas crianças hoje, se a gente permitir, elas vão ficar 24 horas com o celular. Estou errado, meninos? Me respondem aí. Eu não estou errado. Se vocês tiverem acesso, vocês vão almoçar no celular, vocês vão dormir no celular, vocês vão acordar, a primeira coisa que vocês vão mexer é o celular. Por quê? Porque é uma tela maravilhosa, ela abre uma janela do mundo pra gente. Ela traz diversão, paz, tranquilidade, eu dormi, não é rápido, não preciso esperar nada. No entanto, isso faz mal para os nossos olhos, faz mal para a nossa mente, para o nosso aprendizado, para o nosso convívio social. Olha o que eu percebi outro dia. Percebi uma determinada criança que a mãe sempre falava, vamos sair. Aí ela não quer ficar em casa. Não quer ficar em casa. E a mãe falou assim, mas o que está acontecendo? Você gostava de ir ao shopping, você gostava de passear, você gostava de fazer várias coisas. E você não está querendo sair. O que está acontecendo? Porque eu não estou me sentindo bem, eu prefiro ficar deitado no meu celular jogando, eu prefiro ficar aqui, eu não vou ficar sentindo calor, não vou ter que esperar, não vou ter que pensar que vai demorar a ir, demorar a voltar. Minha mãe foi desabafar isso comigo. Eu falei, vamos procurar um psicólogo porque tem algo errado por detrás desse comportamento. Você sabe o que significa isso? Já falou com a psicóloga? A criança ela vai ficando tão acostumada a lidar com o aparelho que ela já não tem mais paciência de ouvir, ela já não quer mais ir para lugar nenhum, ela não quer esperar nada, ela quer ficar somente naquela tela. E isso vai reduzindo a convivência dela até que ela fique internalizada entre ela, que é ela e a máquina. Mais nada.
Então hoje o índice de crianças com depressão, o índice de crianças que elas são introspectivas, crianças que não conversam, que não lidam, que não socializam, é justamente por causa do excesso da internet. Então tem meios e caminhos para os pais buscarem esse controle. Mesmo que você trabalhe o dia todo, mesmo que você não consiga ficar com o seu filho o dia todo, é necessário que você busque essa ajuda. Combinado? Próximo tópico. De quem é o controle? Eu acabei respondendo com o número 2. O controle é dos pais, dos responsáveis, dos tutores, daquele que toma conta da nossa criança. Quando nós temos uma babá, uma auxiliar dentro da nossa casa, óbvio que ela também é responsável por esse controle. Nós devemos dar as determinações e colocar as regras dentro da nossa casa para que elas sejam obedecidas. Então é necessário que quem te apoia e quem cuida da criança, mesmo que não seja o pai, a mãe, seja o tio, a avô, a babá, a ajudante de casa, o irmão mais velho, esse controle tem que existir. Próximo tópico vai ser o quarto. O que devemos observar nas conversas e nas imagens? Eu iniciei falando o que está por trás da internet. O que significa isso? Outro dia eu fui numa escola e uma mãe de aula me procurou porque viu o filho fazendo uma historinha em quadrinho. E aí eu descobri que era um site muito famoso aí, tal de Discord, que tem umas conversinhas. E ele fala assim: imagine que você é um loucão, um jovem lindo, bonito, sarado e maravilhoso, está conversando com a Maia. Você e a Maia vão sair hoje para o parque para passear. E assim foram desenvolvendo a historinha em quadrinho. E alguém do outro lado começou a ser a Maia e induzindo que o menino dela respondesse os questionamentos da Maia. Gente, isso é muito perigoso. Porque por trás daquela conversa, daquela historinha em quadrinho, daquele diálogo, tinha um pedófilo. Alguém induzindo o seu filho a ir para um caminho que não era o adequado. Então nós precisamos entender aonde nossos filhos estão. Então pegar o celular, infelizmente, os nossos filhos abaixo de 18 anos, nós precisamos medir qual é a liberdade que nós vamos dar e qual é o limite também de privacidade. Isso é para sentar, conversar e instruir, tudo bem? Próximo tópico. Nós temos duas leis que vão lá nesse tópico 4, que é o que devemos observar nas conversas das imagens quando nós descobrimos que tem um crime. A Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, ela fala do cyberbullying do público. Ela faz uma determinação. Ela mostra o que é realmente o bullying e o cyberbullying. Logo em seguida, como isso foi reincidente no nosso país e está acontecendo o tempo todo, o que eles fizeram? Eles promulgaram esse ano a Lei 14.811 em 12 de janeiro de 2024. Essa lei das penalidades entrou no Código Penal. Agora, fazer cyberbullying é crime e tem pena. Vocês sabiam disso? Tem pena de multa, tem pena de prisão de 2 a 4 anos. Eu falei ontem no nosso tema, na nossa aula anterior, sobre a Lei 13.185 e a Lei 14.811. Então, o ponto mais importante dessa aula aqui, que a gente vai falar dos perigos da internet, óbvio que nós estamos aqui para esclarecer para os nossos alunos, para aquelas pessoas que estão aqui conosco todos os dias, que aquelas pessoas que nós estamos ajudando a cuidar, que nós, escola, somos a complementação da educação que a criança traz de casa. Nós somos os parceiros de vocês, pais que estão aí em casa. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, nós precisamos trabalhar junto. Como nós precisamos trabalhar junto? Dividindo as responsabilidades. Então, a responsabilidade de cuidar da vida do seu filho diante da internet é dos pais, dos tutores, de tio, vovó, vovô, primo, irmão mais velho, a pessoa que toma conta da sua casa e também de você. Nosso querido aluno aí do outro lado. A responsabilidade também é sua. A partir do momento que você tem o acesso à internet, alguém te confiou ter acesso a um celular, a um computador, que você tem liberdade de mexer na internet, você vai precisar entender uma coisa, que toda ação tem uma reação e que todas as nossas atitudes têm consequências. E é necessário que você identifique que o outro lado não quer te fazer bem. Muitas vezes aquele que está no acesso ali é para vender, para ter enriquecimento. O outro lado ali só quer vender, só quer ter dinheiro, só quer ter mídia, só quer ter crescimento financeiro. Ou ele quer também satisfazer os seus próprios desejos, utilizando você como um objeto.
Essa é a palavra mais correta que eu preciso falar com vocês. Você precisa entender que a internet, ela tem seus perigos, é uma coisa maravilhosa. Gente, acessar a internet é tudo de bom. Eu tenho uma pergunta, eu vou acessar a internet. Eu preciso de uma receita de bolo, eu acesso a internet. Eu preciso saber o resultado do jogo de ontem que eu não assisti, eu acesso a internet. Eu preciso fazer uma pesquisa na escola, eu acesso a internet. Então, é extremamente necessário que eu vou acessar a internet, que eu vou utilizar esse mecanismo maravilhoso, o mundo da responsabilidade. Quando a gente dividiu naquele quadro do pais, tutores e do próprio aluno, eu quero chamar vocês que essa é a responsabilidade do compromisso que vocês têm que ter com vocês mesmos. É esse cuidado da vida de vocês e o cuidado da mente de vocês. Estamos acordados? Então, eu vou dar sequência nessa aula e vou passar um videozinho para vocês assistirem, combinado? Então, vamos assistir junto e eu volto já para dar sequência nessa aula. Uau! Você acabou de ganhar o seu primeiro celular. Você sabe algumas coisas legais que você pode fazer com ele? Uma das coisas mais legais é poder entrar na internet. A internet é um lugar alucinante, onde você pode encontrar muitos amigos como você em todas as partes do mundo. Na internet você pode jogar, ver vídeos, escutar música, enviar mensagens e aprender um monte de coisas. Porém, na internet temos uma série de regras que têm que ser respeitadas. Quando você envia uma mensagem para um amigo, é a mesma coisa que entregar a mensagem pessoalmente. Tudo que você diz e escreve na internet é como se você estivesse dizendo cara a cara. O virtual é real. Quando você fala sobre você mesmo na internet, as palavras que você usa te representam. Você é o que você comunica. Você tem que tomar cuidado quando compartilha informações e manda fotos suas para os seus amigos na internet. Se tiver alguma dúvida, pergunte para um adulto. Compartilhe suas fotos com cuidado. E não se esqueça que em alguns momentos é melhor desligar o telefone e compartilhar momentos com a sua família e os seus amigos. Lembre-se de controlar o tempo de uso do celular, estabeleça um limite de tempo com um adulto. Ter cuidado quando compartilhar fotos e informação. Elas podem ser mandadas por outras pessoas e permanecerem na internet por muito tempo. Ser você mesmo, especialmente quando você se comunicar pela internet. As palavras que você diz te representam. Deixar o telefone em outro lugar quando você estiver estudando. Isso vai te ajudar a se concentrar. Quando você estiver se divertindo com a sua família e os seus amigos, não precisa usar o telefone. Às vezes é melhor desligá-lo. O que você acha? Vou postar um story. Hoje é o meu aniversário. Nos vemos na porta da escola. Parabéns! Parabéns! Um selfie? Sim! Claro! Basquete hoje à tarde, às 4 na quadra. Espero vocês hoje à tarde em casa para comemorar o meu aniversário. Aqui está o meu endereço e o meu telefone. Parabéns, Davi! Vejo que você é muito popular. Você tem muitos amigos, conversa e usa bastante as redes sociais. Sabem tudo sobre você. Do que você gosta, quando é o seu aniversário, quem são os seus amigos, que esporte você pratica, mas também sabem o seu número de telefone e onde você mora. Você já parou para pensar que pessoas que você não conhece podem ver o que você publica online? Lembre-se de ter muito cuidado com a informação pessoal e com as fotos que você postar. Compartilhar é uma responsabilidade. Agora vamos comemorar o seu aniversário. Seus amigos estão esperando. Obrigado! Lembre-se.
As fotos e informações que você posta ou envia podem ser facilmente compartilhadas por outras pessoas novamente e, assim, podem permanecer por muito tempo na internet. Tome cuidado quando publicar algo nas redes. Nunca compartilhe números de telefone, o endereço da sua casa ou informações pessoais. Alguém pode usá-las com má intenção. Sempre verifique as configurações de privacidade do aplicativo que você estiver usando. É importante controlar o que os outros veem sobre você ou quem pode entrar em contato com você. Ao se registrar em um site ou rede social, peça ajuda e conselhos a um adulto. Escolha uma senha difícil e conte apenas para os seus pais. Tenha muito cuidado com tudo que você compartilhar online. Se tiver alguma dúvida, peça ajuda a um adulto. Oi, Ana! Estou vendo que você está conectada. Tem muitas coisas interessantes na internet. Conversar com seus amigos pelas redes sociais deve ser muito legal. Mas, às vezes, temos que tomar cuidado, porque o nosso comportamento pode machucar os outros. Como assim? Vamos fazer um pequeno teste, tá? Imagine que no grupo de WhatsApp da escola, alguém manda uma foto constrangedora de um amigo seu. Como você reagiria? Ai, gente, não tem graça. Por que a gente não apaga a foto? O virtual é real. Conversando com um amigo, você faz uma brincadeira utilizando uma palavra não muito agradável para se dirigir a ele, mas ele fica bravo. Qual seria a sua reação? Nossa, que exagerado. Era pra ser engraçado. Eu deveria me colocar no lugar dele. Eu sei que eu errei e tenho que pedir desculpa. As palavras têm consequências. Um amigo te conta uma dificuldade dele. Você acha engraçado e quer publicar nas redes sociais. Que divertido! Vou compartilhar. Imagina a quantidade de likes que eu vou conseguir. Sou suficientemente madura para perceber quando eu devo compartilhar algo e quando não. Dessa vez, é melhor não fazer isso. O silêncio também comunica. Muito bem, Ana! Lembre-se que o nosso comportamento é fundamental para lutar contra o cyberbullying. E lembre-se, seja um bom amigo, não um observador. Se você encontrar vídeos ou mensagens ofensivas, peça para os agressores pararem. Se você se calar, também acabará contribuindo para a situação. As suas ações fazem diferença. Lembre-se que as palavras têm consequências e tudo que você disser online pode ter consequências na vida real. Respeite a privacidade dos seus amigos. Como você se sentiria se um amigo seu compartilhasse algo constrangedor sobre você? É melhor perguntar para a pessoa antes de publicar algo. Use as ferramentas que tiver à sua disposição. Na maioria das redes sociais, você pode bloquear e comunicar qualquer problema aos administradores do aplicativo. Você pode usar essas ferramentas se estiver sofrendo agressões. Se vir algo online e não gostar, ou se você achar que isso pode ofender você ou um amigo, lembre-se que você pode falar com um adulto. Não acredito! Eu preciso compartilhar isso. Nossa, quantos likes! O que você compartilhou? Olha isso, que legal! Vou compartilhar também. Grande descoberta! Comer 1 quilo de chocolate por dia faz bem para a memória. Onde você viu isso? Uma amiga da escola me mandou. Eu não sei muito bem onde ela descobriu. Você verificou se essa notícia é verdadeira antes de compartilhar? Como assim? Tem muitas notícias na internet e nas redes sociais que não são reais. São conhecidas como fake news. Às vezes, as fake news são publicadas para serem engraçadas, outras vezes para conseguir mais likes, ou até para atacar alguém. Até parece. É só um post numa rede social. Você viu todos esses likes? Sim, mas continua sendo mentira. Falar sobre chocolate talvez não seja tão ruim, mas... E se a próxima notícia estivesse falando de você? Pense nisso. Não se esqueça que o virtual é real. Mas a única coisa que eu fiz foi compartilhar. Eu te entendo, mas é importante conseguir reconhecer as fake news, ainda mais se você for compartilhar.
Compartilhar é uma responsabilidade. Por favor, me explique como eu posso fazer isso. É fácil, só precisa seguir algumas regrinhas. Você quer saber quais são? Sou toda ouvidos. Vamos imaginar a seguinte situação. Esta mensagem do seu amigo acabou de chegar. De acordo com uma universidade americana, os irmãos caçulas costumam ser mais divertidos que os irmãos mais velhos. Que sorte! Você é a caçula da família. Será que é verdade? Você verificaria a informação? Ou confiaria no seu amigo e compartilharia o post? Muito bem! Você está lendo um post que fala de quantidades exageradas. Isso é muito! Será que é verdade? Você verificaria a informação? Ou confiaria no seu amigo e compartilharia o post? Isso mesmo! Alguém compartilha o seguinte artigo. Grande descoberta. Comer 1 quilo de chocolate por dia faz bem para a memória. Comprovado pelos cientistas. Será que é verdade? O que você faria? Verificaria se é verdade ou confiaria e compartilharia a informação? Genial! Muito bem, Jasmine. Você já é uma especialista nisso. Você sabe reconhecer a diferença entre uma notícia falsa e uma real. Eu já sei fazer. Vou falar para os meus amigos que aquilo do chocolate era falso e apagar o post. Mais notícias falsas? Agora que eu já sei, esta com certeza eu não vou compartilhar. E lembre-se, nem tudo que você lê na internet é verdade. Aí vão algumas dicas. Quando você encontrar uma notícia que parece interessante, não leia somente o título. Leia o artigo inteiro, até o final, e veja se aparecem a data e o nome do autor ou da autora. Assim, é mais difícil de você se enganar. Se o título da notícia tiver cifras altas demais ou incluir palavras como importante, incrível, você não vai acreditar e erros gramaticais, tenha cuidado. Tente ver outros sites ou jornais onde possam ter notícias parecidas. Se você não encontrar outra notícia, então é uma fake news. Se tiverem te contado a notícia, comprove com um adulto se essa é uma notícia real. Pode ser que a pessoa que tenha te enviado não tenha feito isso, e você pode fazer. Cada vez que você compartilha uma notícia falsa, você ajuda a divulgá-la e faz com que mais gente acredite em algo que não é verdade. Lembre-se que os seus atos podem fazer diferença. Pense antes de apertar o botão de compartilhar. O que aconteceria se alguém que você conhece começasse a comer 1 quilo de chocolate por dia? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. GCF Aprende Livre. Segurança na internet. 7 conselhos para prevenir riscos nas redes sociais. As redes sociais são talvez um dos lugares que mais nos fazem entrar na internet. Podemos entrar pelo celular, tablet, computadores, TV, etc. Por conta do crescimento de sites como Facebook, Twitter ou Instagram, os criminosos virtuais usam esses lugares para encontrar novas vítimas. As pessoas são atacadas por meio de vírus, phishing ou cyberbullying com o fim de roubar as informações pessoais. Para que isso não aconteça com você, veja esses 7 conselhos para ficar mais seguro nas redes sociais. Primeiro, instale um antivírus e procure deixá-lo sempre atualizado. Este é o principal mecanismo de defesa para os vírus e códigos maliciosos que circulam na internet. Segundo, configure as opções de privacidade das suas redes sociais, deixando poucas informações visíveis para pessoas que você não conhece. Terceiro, não preencha formulários que prometem prêmios ou dinheiro em troca de suas informações. Quarto, quando abrir um link numa rede social, verifique que o domínio seja correto e não uma página falsa. Quinto, não siga pessoas desconhecidas e nem aceite ninguém desconhecido nas suas redes sociais. Assim você evitará ao máximo receber mensagens que deixam sua segurança vulnerável. Sexto,
Use senhas seguras com combinações de letras maiúsculas e minúsculas, caracteres e números. 7º, busque dentro destas redes sociais informações sobre arquivos ou mensagens que você considera suspeito. Se você quiser ver mais conselhos para estar mais seguro enquanto navega na internet, siga nossas redes sociais e fique atento às nossas publicações. GCF Aprende Livre, criando oportunidades para uma vida melhor. Você acorda e a primeira coisa que faz é olhar seu celular. Claro. Olha as mensagens, dá alguns likes e começa a assistir vídeos curtos. Vídeos que mostram tudo que você ama, animais de estimação, comidas preferidas ou pessoas que você gosta. Tudo parece milimetricamente calculado para te deixar completamente imerso. E quando você percebe, já passou quase 1 hora ali. Isso acontece com você? Será que estamos viciados em redes sociais? Será que tem um jeito de acabar com isso? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te responder todas essas perguntas explicando o que a ciência descobriu sobre o uso excessivo das redes sociais e como isso impacta as nossas vidas. E se você gosta de vídeos como esse que desvendam mistérios da ciência aplicada na nossa vida, eu te convido a se inscrever no canal. Eu tenho certeza que o Olá Ciência vai te ajudar a ganhar conhecimento enquanto você navega nas redes sociais. Então, bora começar o vídeo e entender por que gastamos tanto tempo nas redes sociais. Se no começo dos anos 90 os celulares eram artigos de luxo no Brasil, hoje é difícil encontrar alguém que não tenha um. Ao longo do tempo, a função de fazer ligações deixou de ser a mais importante. Hoje o celular permite que a gente tenha tudo na palma das nossas mãos. Você interage com pessoas e sabe notícias em tempo real. Até o conhecimento científico, que já foi tão restrito, agora pode ser acessado em canais como o Olá Ciência. Isso graças à internet e à revolução das redes sociais. Mas essas facilidades, infelizmente, não vêm acompanhadas só de benefícios. As redes sociais são projetadas para te agradar e capturar sua atenção pelo maior tempo possível. Quanto mais você usa a rede social, mais a rede social aprende sobre você. Todo vídeo que você vê e fotos que você curte ajudam a rede a entender do que você gosta. Assim, ela te mostra conteúdos que têm mais chances de te interessar. Isso cria um ciclo vicioso em que você fica continuamente imerso naquele mundo. Você tem ideia de quantas horas por dia você passa nas redes sociais? Comenta aqui para eu saber. Não é por acaso que em 2021, 150 milhões de brasileiros ficaram em média 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais. Você provavelmente gasta esse tempo ao longo do dia sem nem perceber, porque eu aposto que toda hora você pega o celular para conferir as notificações. Isso pode atrapalhar seus estudos, seu trabalho e até suas interações no mundo real. Mas por que você gosta de ficar nas redes sociais? Será que existe alguma explicação científica para isso? A resposta está no prazer. Sentir prazer é essencial para a sobrevivência humana. Se você não sentisse prazer depois de comer um prato de comida, você não ia querer comer de novo. Então o nosso cérebro deu um jeito de nos recompensar toda vez que fazemos algo bom para a nossa sobrevivência, como comer ou beber água. A recompensa que o seu cérebro te dá é principalmente a liberação de dopamina, que gera a sensação de prazer e bem-estar. Essa sensação é tão forte que cria um aprendizado. Você vai querer repetir aquele comportamento para se sentir bem de novo. Com o tempo, esse aprendizado se fortalece e você passa a receber a recompensa antes mesmo de comer ou de beber água. É só ver fotos ou sentir o cheiro da comida que o seu cérebro já te dá pequenas cargas de dopamina. E para pensar, é exatamente por isso que você fica vidrado nos conteúdos das redes sociais. Eles estão ali constantemente te mostrando coisas que te geram prazer, sejam fotos ou vídeos de comidas, de lugares ou de pessoas. Pequenas cargas de dopamina são liberadas, gerando bem-estar. Essa recompensa é tão boa que te deixa imerso nos conteúdos infinitos das redes sociais por muito tempo. O comportamento de ficar na rede social, se repetido ao longo do tempo, pode se tornar um hábito. As partes do seu cérebro que relacionam o comportamento ao prazer se fortalecem e aquilo passa a fazer parte da sua rotina. O problema é que, ao mesmo tempo, a recompensa vai diminuindo. Vai ser preciso uma quantidade cada vez maior de dopamina para gerar o mesmo bem-estar. Por esses motivos, ficar na rede social deixa de ser divertido e mesmo assim você continua lá, porque se tornou um hábito. Mas será que esse hábito pode ser considerado um vício? As redes sociais de fato viciam? Comenta aqui embaixo o que você acha.
O vício é causado pelo uso de substâncias, como as drogas, ou pela repetição de um comportamento, como os jogos de apostas. A pessoa que sofre com o vício perde o autocontrole e procura compulsivamente a droga ou o jogo. Isso acontece porque o vício mexe exatamente com o sistema de recompensa do corpo, aumentando a liberação de dopamina ou até degradando menos dopamina ao longo do tempo. Em todo caso, pessoal, o efeito é o mesmo: uma sensação de prazer extremo e um desequilíbrio no funcionamento normal de vários circuitos no cérebro, como os que administram o julgamento, a tomada de decisões, o controle de comportamento e até as emoções. Será que essas alterações estão acontecendo aí em você enquanto você usa as redes sociais? Será que elas acontecem em quem usa em excesso? Como as redes sociais são muito recentes, ainda não foi provado que elas afetam o cérebro do mesmo jeito que as drogas ou os jogos de aposta. Por isso, ao invés de vício, os cientistas preferem usar o termo uso problemático das redes sociais, ou comportamento do tipo viciante. Mas o fato é que o uso excessivo de redes sociais, pessoal, é um problema, e possivelmente vai além do sistema de recompensas, porque os seres humanos são seres sociais. As redes sociais proporcionam a qualquer hora, em qualquer lugar, interações com outras pessoas e a possibilidade de fortalecer os seus relacionamentos. Tudo isso motiva o usuário a permanecer conectado e checando notificações. Além disso, quando você faz parte de um grupo social que é muito conectado às redes, você tem uma tendência a seguir os comportamentos do grupo. E não tem nada de errado nisso. Buscar suporte social faz parte da biologia do ser humano. O problema é que algumas pessoas estão mais propensas a usar excessivamente as redes sociais. Pessoas que querem se distrair, fugir das pressões do mundo real, ou aquelas que estão insatisfeitas com a própria vida, podem usar as redes como escape. Essa tendência pode ser ainda maior nos adolescentes, já que eles são mais encorajados a terem conexões sociais e a se exporem a situações novas, até mesmo situações de alto risco. Vocês estão entendendo aonde isso vai dar, né? É fato que usar excessivamente as redes sociais pode gerar diversas consequências para a sua vida. Você já deve ter percebido que em muitos momentos as redes sociais podem desviar a sua atenção e prejudicar suas tarefas do dia a dia. A sua atenção tem naturalmente um tempo limitado, ou seja, depois de um tempo fazendo uma atividade, você se distrai. É nesse momento que você sente ansiedade para conferir as suas redes sociais. Aí você tem que ter muito autocontrole para não fazer isso. Na verdade, só a presença do seu celular perto de você já pode desviar a sua atenção. Só de ver o celular, você já se distrai pensando no que está acontecendo na sua caixa de mensagens. E se o barulho das notificações estiver ligado, a situação piora, porque a cada novo toque, você vai pensar no motivo da notificação e vai perder o foco. Isso pode ser prejudicial em vários aspectos da vida. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Kelly, sou professora de Ciência do Direito. E nessa semana maravilhosa do Colégio Benedito, nós estamos trazendo um tema muito bacana. Olha para você ver, a escola para todos. Como assim, professora, a escola para todos? A escola já é de todo mundo. Sim, a escola é de todo mundo. Mas nós precisamos trabalhar um tema nessa escola de todo mundo sobre inclusão. Daquele nosso coleguinha que tem uma dificuldade, que tem alguma coisa que o impede de realizar as atividades cotidianas que nós fazemos. Vamos dar um exemplo? Na acessibilidade, por exemplo, do PCD, o que é PCD? Quem sabe? Vamos ver, estou ouvindo ninguém falando, ninguém está pensando. E PCD é a pessoa com deficiência. É assim que a gente fala. Aquela pessoa que às vezes precisa utilizar um aparelho auditivo, é aquela pessoa que talvez precisa utilizar uma cadeira de rodas, uma muleta, é uma pessoa que precisa de algum mecanismo para que ela possa fazer as atividades junto conosco, certo? Então, o que é? De forma bem simples, a professora está explicando o que é um PCD. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre as crianças que têm TDAH, autismo e etc. O que nós precisamos ter? Um pouco mais de paciência com os nossos coleguinhas que são um pouco diferentes, mais agitados. Tem uns coleguinhas, por exemplo, que têm TDAH, são crianças que fazem as atividades muito rápido, pensam rápido, fazem uma leitura rápida, talvez não conseguem ficar quietinho no lugar dele. Então, todos nós precisamos receber esses nossos colegas na escola e tentar administrar a situação para que a gente tenha um cotidiano, para que nós tenhamos um dia de aula normal, combinado? Outro ponto que nós precisamos é a da pessoa com a deficiência física que tem restrição. Como que eu preciso fazer? Como que eu vou agir, professor, na escola, quando tem um coleguinha que tem algum tipo de restrição? Eu vou ficar ajudando ele? O que eu vou fazer? Não, você só vai respeitar e dar condição para que ele possa se locomover, para que ele possa fazer as atividades no tempo dele, de forma respeitosa e educada.
nós precisamos tratar as pessoas que têm percebido, ou as pessoas que têm TDAH ou autismo, de forma natural e tranquila. No dia a dia nós temos pessoas diversas no nosso cotidiano. E isso tem que ser tratado dentro da escola com respeito e leveza. Respeito e leveza. Duas palavras que nós vamos trabalhar esse ano sobre inclusão. Nós trazemos para a nossa escola as pessoas diferentes da gente. Aliás, todos nós somos diferentes. De pele, de olho, de cabelo, comportamento, estrutura corporal. Correto? Correto. Pessoal, vamos assistir um vídeo agora que eu preparei para vocês muito bacana. Que vai falar sobre inclusão. Vai trazer assim, um olhamento na mente de vocês para que quando a gente chegar na escola, a gente identificar esses colegas que precisam ser incluídos na nossa escola, que precisam ser tratados de forma harmônica, igual a outros. E aí a gente volta para conversar, certo? Então vamos assistir? Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate! Chocolate!
choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 2, 2, 2. Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha! E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo! Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? Então, pessoal, assistimos o vídeo, vocês viram que vídeo mais bacana? Um vídeo extremamente interessante, um vídeo que traz a inclusão para a nossa vida em sociedade, para a escola, porque, na verdade, a sociedade é composta de indivíduos que começam dentro da sua casa para a educação, complementam na escola e vão para a vida. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que eu, como professora de Ciência do Direito, todos os temas que nós vamos trabalhar, a gente tem que mostrar o que está na lei. Então, sabe, perceber que a lei chama Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Essa lei, ela serve para assegurar a igualdade de tratamento entre os PCDs e as pessoas comuns, certo? Não quer dizer que o PCD é um extraterrestre não, tá, gente? Eu estou só dizendo que quando nós temos uma desigualdade, nós precisamos buscar isso. Chama isonomia, tá? É um princípio que busca semelhar e colocar em igualdade as pessoas diferentes. Segundo ponto, respeito. Por quê? Porque, infelizmente, a gente precisa delinear, né? Seria bacana se não precisasse de lei para garantir o direito e o respeito ao PCD. Mas, infelizmente, nós precisamos, ou felizmente, que nós conseguimos promulgar uma lei que garanta esse respeito. Terceiro ponto, garantia de seus direitos na sociedade. Então, essa lei é da garantia à saúde, à educação, ela dá garantia que aquela pessoa com deficiência vai ter direito a tratamento médico, vai ter direito a estudar, que é o que a gente está recebendo aqui na nossa escola, vai ter direito a se casar, a ter filhos, a trabalhar, ter uma vida normal. A pessoa com deficiência, ela precisa sim ser traga para a sociedade, ela precisa ser inclusa na sociedade, é a palavra correta que eu preciso falar, de forma que ela consiga trabalhar, estudar, namorar, casar, ter filhos, ter uma vida quase que normal. Certo? Então nós vamos agora, eu trouxe uma musiquinha, um videozinho muito bacana para a gente assistir junto. Nós vamos dar sequência a esse vídeo sobre inclusão e nós vamos logo em seguida voltar para os vídeos, tá bom? Até já!
Então, pessoal, assistimos o vídeo, gostaram? Eu também gostei. Quando eu escolhi esse vídeo com a tranquilidade para a gente poder trazer uma clareza para vocês do que é PCD, da inclusão dentro da nossa escola, foi feito com calma, com respeito a cada um de vocês, para que nós possamos abraçar os nossos colegas diferentes que vão chegar na nossa escola, certinho? Tá bom? Igualdade. Então, eu vou finalizar aqui, né, a nossa aula e vou aguardar vocês para a próxima aula, combinado? Então, até a próxima aula. Um forte abraço. Então, o nosso tema da aula de hoje é saúde. Então, hoje nós vamos trabalhar falando da saúde física e da saúde mental. Sabia que saúde é um direito que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º? Nós temos direitos e garantias. E um dos nossos direitos é a saúde. E lá no ECA também garante que a criança tem direito à saúde. Então, hoje eu vou fazer uma pincelada, uma base, para a gente poder trabalhar durante o ano com esse tema tão bacana. Quando a gente fala assim, saúde, professora, nem doente eu estou. Pois então, a gente vai falar de saúde para a gente não ficar doente, combinado? Então vamos lá? Eu vou ler com vocês, vem aqui comigo no carro para a gente poder conversar. Primeira coisa que eu vou falar sobre é saúde física. Saúde física, professora, o que é física? É educação física? Não, é saúde do meu corpo, a integridade do meu corpo. E como que eu vou cuidar dessa saúde? Os cuidados que eu tenho que ter com a nossa saúde, principalmente, vocês lembram do Covid, que nós ficamos todo mundo guardadinho dentro de casa, estão lembrando? Todo mundo ficou de castigo em casa, todo mundo ficou impedido de sair, a gente não tinha direito de abraçar ninguém, de ter contato social com ninguém, por quê? Porque a gente tinha um vírus muito pesado. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Dentro da escola, como é que eu cuido do meu corpo, professor? Já chego de banho tomado limpinho, correto? Bem cheirosinho. No entanto, antes das refeições eu tenho que lavar as minhas mãos sempre. Sempre que eu pegar alguma coisa, lavar as minhas mãos antes de fazer as minhas refeições. Outra coisa, a tampinha da minha garrafinha caiu no chão, de boca para baixo. Posso pegar a tampa da garrafinha e tampar novamente? Não, preciso lavar, preciso cuidar com a sua saúde. Outro ponto que a gente vai abordar é o cuidado com o nosso material escolar, que tem que estar sempre organizado e limpo. Se você deixar molhar alguma coisa dentro da sua mochila, cola e tornar, vai juntar fungos até baratinho, que traz doenças também, sabia? Então vamos lá, cuidado com o seu material escolar também garante a sua integridade física. Cuidado com o quintal da nossa casa. E aí, professor, que negócio é esse de cuidar do quintal da nossa casa? O
O quintal da nossa casa é de responsabilidade de todo mundo que mora na nossa casa, inclusive da gente. E é necessário que a gente tenha esse cuidado com o quintal da nossa casa, porque tem a dengue aí. Vocês estão vendo todo mundo com dengue por aí? Pois então, a dengue é muito dolorosa, porque ela inflama os vasos sanguíneos, ela dá dor no corpo, dor de cabeça, enjoo, impede você de levantar, de brincar, impede seus pais de trabalhar, ela leva até a óbito. Óbito, que palavra pesada, né? Professor, o que é óbito? Óbito é morte. Exatamente, a dengue leva também à morte. E o Colégio São Benedito, esse ano, nós estamos fazendo essa semana maravilhosa para instruir vocês sobre todos os cuidados que a gente tem com a nossa mente, com o nosso corpo e na nossa vida escolar. Então, eu vou passar para o próximo tópico, que é o cuidado com a nossa saúde mental. Vamos lá, juntos? A nossa saúde mental, como que eu cuido disso, professor? O que é saúde mental? Não sou doida por isso? Exatamente. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental para a gente não ter nenhum tipo de problema. Qual que é o cuidado que nós vamos ter? Nós vamos ter o cuidado com o que nós pensamos, vigiar os nossos pensamentos. A gente tem que vigiar aquilo que a gente está pensando. E se a gente tiver algum pensamento muito ruim, nós temos que procurar alguém para contar. Se eu estou na escola, eu vou contar para o professor. Se eu estou em casa, eu vou mandar para os meus pais. A nossa mente, ela tem que ser sempre guardada. Então é necessário que, se você tiver algumas sensações ou pensamentos ruins, você precisa externar. O que é externar, professor? Externar é falar, contar para alguém. Combinado? Vamos lá para o próximo? O segundo tópico, a gente vai falar, cuidado com o que eu falo. Por quê? Palavra tem poder, gente. Palavra tem poder, sim. Lá na Bíblia, Cristo fala assim, orar e vigiar. Por que ele mandou orar? Porque palavra tem poder, você tem que abrir a sua boca e falar. Então, cuidado com as palavrinhas, com o excesso de palavra, de coisas ruins, de maldições que você fala, hábito comum de ouvir das outras pessoas. Nós precisamos tomar cuidado, porque aquilo que nós falamos, nosso coração tem que estar cheio. Então, se eu fico falando coisas horrorosas o dia todo, se eu fico falando coisas feias o dia todo, se eu fico repetindo palavrões o dia todo quando eu estou jogando, isso é para os adolescentes. É o que está dentro do nosso coração, é o que a gente está cheio, tá certo? Então, nós precisamos tomar cuidado também com o que falamos, vigiar as nossas palavras para a gente manter uma saúde mental. Outro ponto importante, que é o terceiro, cuidado com o que eu escuto. Verdade. Se eu estou num lugar onde as pessoas só ficam blasfemando, falando coisas ruins, falando palavras, não é um ambiente saudável, não é um ambiente no qual eu tenho que estar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu estou lá, adolescência, naquela sala de jogo, todo mundo está falando muito palavrão, matando, destruindo todo mundo, falando coisas absurdas. Então, você tem que tomar cuidado com o que você escuta. Talvez não é um ambiente nem a sala para você estar. Ah, professora, parece que está ligado hoje no 220. Eu estou falando com a Maritaca rapidinho. Se vocês não entenderem o que vocês vão fazer, qual que é o nosso combinado desse primeiro dia de aula? Vocês vão escrever no chat as perguntas para a professora e ela vai responder vocês. Se por acaso você não conseguir escrever no chat, você vai anotar essas perguntinhas. Quando a gente estiver lá na sala de aula dando aula, vocês vão levar as perguntinhas para poder ajudar a esclarecer, correto? Estou usando palavras difíceis? Estou assim. Por que eu estou utilizando essas palavras difíceis? A gente precisa ampliar o nosso vocabulário. Eu, como advogado, vou utilizar palavras realmente diferentes. Claro que eu vou dar uma segurada no meu juridiquês aqui, mas eu vou trazer palavras muito bacanas para a gente colocar no nosso dia a dia, que é interessante, tá bom? Vamos lá para o próximo tópico? O próximo tópico, a gente precisa... Esse é uma coisa que eu quero muito falar com vocês. Esse nós vamos ter um marco assim, bem bacana. Esse fala com o que eu guardo no meu coração e na minha mente. O que eu tenho guardado no meu coração e na minha mente. Então vamos pensar no que eu estou guardando lá dentro. Quais são as mágoas, as tristezas, os rancores. O que eu estou guardando lá dentro? Eu preciso procurar alguém para contar. Certo? Se está me incomodando, fala, gente. Falar resolve. Fala com o papai, fala com a mamãe, fala com a vovó, com a titia, fala com a professora, fala com a coordenadora do curso. Se você está se sentindo triste, se você está se sentindo mal, vamos conversar. É interessante que a gente possa externar, falar, tirar de dentro. Sabia que quando nós falamos, olha quando o Rafael falamos, a gente joga para fora. E hoje nós temos várias doenças, muitas coisas ruins daquelas pessoas que guardam, que não sabem se expressar. Hoje a depressão é uma doença que mundialmente está atacando várias pessoas, inclusive as crianças e os adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes e as crianças estão acostumados com a vida digital e eles não estão acostumados a falar, eles estão acostumados somente a guardar, permanecer em silêncio e clicar. É uma crítica, sim, ao excesso de internet que a professora está fazendo, mas com meu coração aberto aqui para vocês, eu preciso que vocês me entendam. É necessário falar.
Então, a partir de agora, olhem para mim, prestem bem atenção. Nós vamos pensar o que está guardado lá dentro, o que nós precisamos externalizar, qual é a palavra que nós vamos falar? Externalizar. Nós vamos tirar de dentro e nós vamos falar e conversar, combinado? Então, vou passar um vídeo muito interessante para vocês aqui. Nós vamos assistir esse vídeo e eu volto para a gente fazer o fechamento da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá assistir o vídeo? Olá, amigos do YouTube. O verão está chegando e com ele, infelizmente, nós vamos começar a ver casos de dengue. Quando acontecem essas epidemias de dengue, muita gente acha que pegou a doença, sem estar com ela. Às vezes você vê gente que diz, faz uma semana com tosse, um pouquinho de febre, acho que eu peguei dengue. Não, guarde uma regra que é muito simples. A dengue começa do nada, do zero, você está bem, está normal, não está doente. E de repente você começa a sentir um frio, coloca o termômetro, ele vai a 38,5, 39. Ela começa com um febrão, que acontece quando você está se sentindo completamente normal. E aí vem os outros sintomas depois dessa febre. A febre geral começa à tarde e os sintomas que vêm são dor de cabeça. E caracteristicamente uma dor atrás dos olhos. E aí fraqueza muscular, cansaço, dor nos músculos, nas articulações. Em alguns casos vem um vermelhão no corpo que se estabelece. Tem uma característica especial da dengue, que nós vemos que ela é uma doença bifásica. O que quer dizer uma doença bifásica? É uma doença que acontece em duas fases. Começa com febrão, e aí você tem aqueles sintomas todos, mal-estar, alguns têm náusea, vômitos, o corpo vai ficando cada vez mais dolorido. Esse quadro costuma durar 3 dias. Depois de 3 dias, você terá 2 destinos. Uma parte grande das pessoas que forem infectadas começam a melhorar gradativamente. Outra parte, aí é que começa a apresentar as complicações características da doença. Quer dizer, na hora que ele tinha que começar a melhorar, ele nota que começa a piorar outra vez. Começa a se sentir mal de novo, a febre persiste, as dores musculares voltam a ficar mais fortes quando parecia que já estavam desaparecendo. Por isso é muito importante, quando você vai ao posto de saúde, você tem o febrão, achou que está com dengue, vai ao posto de saúde. Eles dizem, olha, é dengue, tudo bem, colhe os exames, volta daqui a 3 dias. Por que eles mandam voltar daí a 3 dias? Mandam voltar para saber em que grupo você está. Está no grupo que vai ficar bom? Ótimo. Está no grupo que vai ter complicações, ou que vai ter uma dengue um pouquinho mais grave? Aí precisa de cuidados especiais. E o problema fundamental da dengue qual é? Quem faz o vírus da dengue? O vírus da dengue, na parte interna dos vasos, ele separa as células da parte interna dos vasos, deixa o vaso sanguíneo mais permeável, ou seja, a água sai do interior dos vasos sanguíneos. Aí a pressão cai. A pressão cai, você fica fraco. E aí pode até entrar em choque. E é isso que nós chamamos de dengue hemorrágica, um nome ruim, porque dá a impressão que você tem que estar sangrando para chamar de dengue hemorrágica. Não é verdade. Você pode ter dengue hemorrágica, a sua pressão caiu, você está em choque sem nenhum sangramento. Nós temos 4 vírus da dengue. Por isso é que é possível pegar dengue 4 vezes. Temos o vírus da dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Quando você já teve infecção por um dos vírus, quando você tem pelo segundo vírus, você tem uma chance maior de desenvolver complicações. Quanto mais vezes nós somos infectados por vírus diferentes da dengue, mais chance de ter as complicações da doença. E o segredo qual é? É hidratação, é água. Água e sais minerais. Água com sal, o soro caseiro é o remédio certo. Deu aquele febrão, começa a tomar soro caseiro. O dia inteiro, em quantidade grande. Tá bem? Então, pessoal, assistiram o vídeo? Viram que vídeo lindo? Quando eu escolhi esse vídeo, fiquei até emocionada. Porque foi um vídeo que eu escolhi com muito carinho mesmo para vocês. Porque esse vídeo, ele precisava entrar dentro do coração de vocês. Ele precisava trazer para vocês a coragem necessária para vocês tirarem todas as coisas ruins de dentro de vocês. E eu tenho uma outra dica. Pensando aqui, na hora que eu estava assistindo esse vídeo, eu lembrei que vocês podem também escrever. Quando você não consegue falar, você pode pegar um papel, você pode escrever, você pode, quem não sabe escrever, pode desenhar.
né? Faça desenhos e escreva, tira isso de dentro de você de alguma forma, combinado? E aí, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, podem contar comigo. E nós vamos agora finalizar essa aula. E depois desse vídeo maravilhoso, viu? Fiquem bem e a gente volta para a próxima aula daqui a pouquinho, tá? Esse é um número que representa o aumento da taxa de suicídio dos jovens brasileiros nos últimos 30 anos. Jovens de 13 a 24 anos. Você lembra o que você estava fazendo nessa idade? Bom, provavelmente você tinha acabado de entrar na 8ª série e estava aprendendo frações. No recreio com seus amigos, você já não gostava mais de brincar de boneca ou de pique-esconde, mas provavelmente ainda tinha aquele ânimo para jogar futebol. Essa era a realidade de pessoas de 13 anos. Porém, em 2021, esses jovens sofrem como adultos. Eu lembro como se fosse ontem, eu, Catarina, a Maria Clara e a Alessandra, que é uma colega do nosso projeto, sentadas no escuro do auditório do nosso colégio. Na nossa frente, uma fileira de professores de Química, Física, Biologia. Esse era o primeiro dia do Cientista Aprendiz, um programa de pré-iniciação científica do colégio, que basicamente ajudava a gente a desenvolver projetos de qualquer área do conhecimento. E eu lembro muito bem de uma professora falando sobre como a gente precisava pensar num projeto que poderia mudar o mundo, ou pelo menos impactasse as pessoas. E aí um menino do nosso lado levantou a mão e começou a falar sobre como ele gostava de solo lunar, e outro levantou falando sobre células de camundongo, e foi muito aleatório, mas foi muito legal também, porque eles estavam muito animados. Mas aquilo me deu uma certa aflição ouvindo, porque estava tão distante da nossa realidade tudo aquilo. No nosso redor tinha só amigos com problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e transtornos alimentares. E tudo aquilo parecia muito negligenciado pelos adultos. Então, eu lembro que, falando com elas, me expressei, né, a minha angústia, e eu, por surpresa, percebi que eu não estava sozinha. E foi nesse momento de vulnerabilidade da Catarina que a gente entendeu que era esse tema que a gente queria abordar, era esse tema que fazia sentido para a gente. E foi aí que nasceu o nosso projeto de pesquisa. Em primeiro lugar, a gente começou a procurar uns dados, e, infelizmente, a realidade que a gente encontrou era assustadora. Era um fato que os adolescentes estavam ficando doentes. Mas a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo para esses jovens estarem nesse contexto. Mas, para responder essa pergunta, a gente precisava entender, primeiro, o que era adolescência. E, para isso, a gente encontrou um psicanalista chamado Erik Erikson. Ele entendia que era nessa fase uma das fases mais importantes para que um adolescente se tornasse um adulto feliz, realizado, bem-sucedido. Porque era na adolescência que, por meio da interação com você mesmo, mas principalmente da interação do meio, do ambiente que você vivia, que você formava a sua identidade. Identidade essa composta pelas suas crenças, pelos seus valores e até mesmo os seus objetivos. E como a Maria Clara falou, o contexto ele é extremamente importante. Então, com isso em mente, a gente começou a desenvolver, por meio de uma bibliografia que é de psicanálise, até as sociologias da Escola de Frankfurt, a gente começou a desenvolver um projeto e a gente pensou em 4 critérios de identidade, que seriam o corpo, a aparência e compras, competência escolar e popularidade. E isso seria basicamente o quanto o jovem quer atingir esse ideal, então, quanto ele quer ter o corpo perfeito ou as notas perfeitas. Um exemplo pessoal meu seria que, quando eu estava na escola, eu lembro de ter muita vergonha de levantar minha mão, porque eu achava que os meus professores, os meus colegas, todo mundo ia me julgar. Eu tinha medo de errar, de mostrar os meus erros. Só que uma coisa que eu percebi depois, né, é que esse momento escolar é um momento mais importante para você demonstrar suas dúvidas. Só que a nossa sociedade hoje em dia não preza essa valorização da humanidade, a gente se mostra vulnerável. A gente não pode fazer mais isso. A gente tem que se mostrar como pessoas mais robóticas, assim, digamos. E um outro exemplo seria o corpo, porque quando a gente vê os jovens postando nas redes sociais, eles demoram horas, porque tem que fazer aquelas pequenas modificações corporais, depois botar aquele filtro, como se todo adolescente tivesse aquela pele de pêssego que a gente vê toda hora nas redes sociais. Em relação à popularidade, eu também tenho um exemplo muito pessoal meu. Entre os meus amigos, eu sempre evitava ao máximo de compartilhar qualquer incômodo meu, porque eu morria de medo de ser enxergada como chata ou inconveniente.
Só que se a gente for parar para pensar, isso não é nem um pouco saudável, evitar de criar qualquer tipo de conflito ou atrito em nome de manter a quantidade de amigos que você tem. Ou talvez até mesmo um status de amiga perfeita, de pessoa perfeita. Agora, em relação a parentes e compras, a gente via claramente no nosso colégio, sempre uma pessoa era praticamente idolatrada por um tempo, só porque ela tinha o telefone novo ou talvez um sapato de marca. Mas o curioso é que essa pessoa era praticamente esquecida quando aquilo que ele vestia já não estava mais na moda. E tudo isso que a gente falou compõe a nossa sociedade atual, que é a aceleração da modernidade. Então, basicamente, o culto à perfeição, aquela cultura da produtividade, a invasão do ritmo industrial e a invasão da sua vida pessoal pelo trabalho e principalmente pelo estudo. Todas essas palavras que a Catarina falou podem parecer um pouco abstratas, mas, na verdade, todas essas características estão presentes muito na nossa vida, mais do que a gente acha, porque são elas que compõem a hipermodernidade. Hipermodernidade foi um conceito cunhado por Lipovetsky e Habermas, 2 sociólogos, e ele é bem autoexplicativo. É hipermodernidade, ou seja, todos os valores presentes na época da modernidade de uma forma muito mais intensa, de uma forma hiper. Só que o que é curioso desse momento é que a gente não percebe essa intensificação. Então, a gente acha que a gente está no século XXI, temos um milhão de possibilidades, a gente pode escolher ser e escolher o que a gente quiser. Mas, na verdade, todas essas nossas escolhas são influenciadas pelo que o mercado diz. Ou seja, todo o nosso valor como pessoa, como ser humano, passa a ser simplesmente um valor do mercado. E, consequentemente, a gente cobra perfeição de nós mesmos da mesma maneira que a gente cobra a perfeição de uma mercadoria, por exemplo. Mas isso ainda pode parecer levemente abstrato. Então, para ilustrar, eu queria que vocês imaginassem um polvo gigante. Esse polvo gigante é a hipermodernidade. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui para a nossa última aula da semana, desse encontro que foi maravilhoso. Vou contar para vocês, foi muito trabalho, mas estou muito feliz e satisfeita. Eu estou vindo aqui com um tema que eu preciso assim, segurar no meu coração, porque é um tema do qual eu gosto muito de falar. Eu vou falar sobre Deus Pai. Nossa, professor, como você vai falar de Deus Pai? Nós vamos rezar agora? Nós vamos orar? O que nós vamos fazer? Nós vamos falar de princípio, daquele que criou tudo, os céus e a terra. Nós vamos falar daquele que é pura bondade, daquele que nos ama incondicionalmente. Eu preciso falar para vocês que nós precisamos ter confiança em Deus, esperança em Deus. Mas quando eu falo de esperança, eu falo do verbo esperar mesmo. É aquilo que espera o melhor daquele que nos ama. Eu falo de esperar o melhor, de esperar a inspiração, domínio próprio, controle, temperança. Eu falo daquele que nos dá bons. Sabe, pessoal, nós precisamos tratar do nosso coração. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês tiverem alguma dificuldade, vocês elevem o pensamento de vocês a Deus. E façam uma oração simples para pedir ajuda e socorro. Pede ao Senhor para que Ele esvazie você de você mesmo, de tudo aquilo que você sente dentro do seu coração e que Ele possa encher você da bondade dele. É tão importante a gente poder contar com um amigo que é Deus, um pai que é Deus, com aquele que nos socorre, que está conosco o tempo todo e que nunca vai nos abandonar. E quando eu falo de Deus, é necessário que eu traga para vocês o que é o princípio de Deus. Deus fala de família. Quando Deus criou os homens, é porque Deus queria ter uma família. E nós temos uma família. E para a gente ter essa família, nós precisamos ter princípios, base, um conjunto de riquezas, que é respeito, amor, carinho, cuidado. E isso sim que é um conjunto de qualidades para a gente ter uma família. E eu penso que vocês devem ser gratos todos os dias em suas orações a Deus pela família que vocês têm, pelo amor, pela criação, pelo respeito de Deus com a nossa vida. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente, independente de quem nós somos. Nós precisamos cuidar dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos animais, das nossas plantas, porque tudo isso também é Deus. Então eu quero finalizar assim com vocês,
deixando um vídeo muito bacana. E logo em seguida vai ter uma música também que eu gostaria que vocês ouvissem. E queria agradecer vocês e agradecer a Deus por essa grande oportunidade, pelo Coleção Bíblia de trazer essa novidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente estudar a ciência do direito. Então, do Padre Carlos, de toda a escola, um forte abraço para vocês e que Deus os abençoe. As emoções são parte importante de nós e estão presentes desde o dia em que nascemos. Elas são estados mentais e sensações físicas provocadas por algum estímulo e geralmente nos guiam no sentido de produzirem respostas eficazes para as mais diversas situações, como a ligação entre pais e filhos, conflitos entre irmãos, flertes e até discussões. Algumas emoções são básicas e universais, como a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Conforme envelhecemos, nossas emoções se tornam mais complexas por conta de nossas experiências e é importante tentar saber qual é a emoção que estamos sentindo para nos expressarmos de maneira correta. Isso é, não descontar suas raivas e frustrações em outras pessoas, não ter medo de tentar algo novo, respeitar os momentos de tristeza, algo normal que todos nós passamos, e ser alegre sempre que puder, mas respeitar os sentimentos das pessoas ao seu redor, afinal, não estamos todos com o mesmo sentimento no mesmo momento. Conhecer suas emoções trazem benefícios para a sua vida pessoal e profissional. E aí, você lida bem com as suas emoções?